fica aqui na parede, os caras quando entram aqui em casa já bate o olho e falam, opa! Então, pessoal, 2004, né? 2004 me lembra muito uma situação que eu estava de férias no Brasil, no início do ano, e eu doido para comprar uma camisa do Santos, eu fui naquele container ali no Boqueirão, tinha um container ali perto atrás de um shopping ali. Gonzaga. Do Gonzaga. Atrás do Miramar, ali tem um containerzinho ali, atrás de um... Marcílio Dias, né? Marcílio Dias, com a Otton Feliciano. Isso, aí tinha um container ali que o pessoal ali tinha tudo sobre o Santos, né? E na vitrine tinha uma televisão e passava os gols da decisão de 2002 e tinha um senhorzinho, eu reparei que o senhor estava parado ali um tempão olhando, eu encostei do lado dele e ele estava um tempão ali vendo os gols ali de 2002. Aí o tiozão, acho que estava com uma vontade de balangar beijo com alguém, viu que eu cheguei e falou, rapaz, olha isso, nunca mais, hein? Né? O senhorzinho de sunga, de chinelo, com saco de pão embaixo do braço, vendo os gols de 2002, olhando aquelas imagens e falando para mim, igual esse aí, nunca mais, né? Isso em 2004. Aí, espero que o tiozão tenha sobrevivido para ver 2004, né? A minha grande preocupação naquele momento, depois quando o Santos foi campeão, eu pensei nele, eu falei, tomara que o tiozão tenha visto, né? Que ele estava tão saudosista ali vendo os gols de 2002 ali, que ele deve ter ficado muito contente. Vamos ao Campeonato Brasileiro de 2004, né? Começou no 21 de abril e terminou no dia 19 de dezembro. Foi um campeonato relativamente longo, né? O artilheiro do campeonato foi o Washington com 34 gols, né? O Santos foi o campeão com 89 pontos, 46 jogos, 27 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 103 gol pró, 58 gol contra, saldo de 45 gols, aproveitamento de 64%. Então, esse campeonato aqui de 2004 foi para lavar a alma, né? Foi um campeonato duríssimo para o Santos. Aí o Santos teve dezenas de gols anulados durante todo o campeonato, né? O David deve ter tido aí, se não me falha a memória, aí uns 15 gols anulados aí durante todo o campeonato, de 15 a 20 gols, se não me falha a memória. Teve jogos assim que foram espetaculares, né? Contra o São Caetano na reta final. Ganharam de 3-0 lá na Cleto Campanella no dia 12 do 12, né? O Santos estava se perder um ponto aqui já era. A gente estava já com um pé e meio fora e meio pé dentro, né? O Atlético Paranaense estava com uma campanha muito boa, vinha muito forte. E na penúltima rodada eles foram enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, né? Alguns dias antes, a diretoria do Atlético Paranaense colocou um relógio na frente da arena, né? No estádio deles, colocou um relógio na frente da arena. E era um relógio que ia marcando quantos dias faltavam para o Atlético ser campeão brasileiro, né? Você imagina, se no meio do campeonato você me faz um negócio desse, coloca um relógio desse aí na frente do estádio e o pessoal caiu, né? Caiu de pau, né? Falei, isso foi uma motivação a mais que o time do Santos teve, né? Falou assim, olha aí, os caras aí estão contando aí já há 2 meses aí que não dia para ser campeão. Aí eles vão me pegar o Vasco em São Januário, né? E o treinador do Atlético Paranaense na época, o Levi Coupe, me solta nós já ligamos o piloto automático para sermos campeões brasileiros. Eles não esperavam que o Vasco da Gama vencesse o Atlético Paranaense em São Januário, que provocou aí um choque aí para eles aí, né? Porque o Santos venceu o São Caetano por 3-0 fora, né? E depois jogaria o jogo decisivo contra o próprio Vasco em São José do Rio Preto, né? No dia 19 de dezembro. E não teve jeito, né? O Atlético Paranaense deu muito mole aí. E esse campeonato aí ficou com o Santos, foi sofrido do começo ao fim. Foi um campeonato duro, né? Como eu falei, aí teve vários gols anulados aí durante o campeonato. O Santos fez uma campanha aí dificílima, foi um campeonato duríssimo. Para vocês terem uma ideia aí, ó, o Santos ficou com 89 pontos no final. O Atlético com 86, o São Paulo com 82, o Palmeiras com 79. Então,
a diferença foi muito curta, né? O Corinthians com 74, né? Então foi um campeonato bastante disputado e o torcedor do Santos, na reta final, começou a acreditar, né? Vai que dá, vai que dá, vai que dá. E o time correspondeu, né? Foi uma conquista aí sensacional, épica, né? Foi o nosso último brasileiro aí, nosso octa. E foi uma conquista aí que ficou na história, né? E passando de 2000, o time base desse título aqui de 2004 foi Tapia, Flávio, Ávalos, André Luiz, Paulo César e Bóvio. Depois Marcinho, Preto Casagrande, Lelo, Elano, Ricardinho, Robinho, Basílio e David. O treinador era o saudoso Vanderlei Luxemburgo, né? Então, para nós aí, 2004 aí, não sai da memória. Foi sensacional, inesquecível, e estamos aí à espera de uma nova conquista aí a nível nacional, né? Já se vão aí 16 anos aí sem um título brasileiro, né? Então, está começando a esse pequeno jejum aí de títulos nacionais. Perda de mando de jogos, né? O Santos jogou muitas partidas no interior de São Paulo, e o sequestro da mãe do Robinho também, né? Então foi um título que o Santos teve muita dificuldade, foi na raça mesmo. O Santos virou algumas partidas assim. Tem uma partida, para mim, emblemática dessa temporada contra o Goiás. O Santos perdia por 1-0, um gol do Paulo Baier, e aí com o gol do Basílio e um do William. O Santos vira o jogo, esse jogo em Presidente Prudente, que foi um jogo que o Atlético Paranaense não perdia os jogos, muito parecido com o Cruzeiro. O Atlético ganhava toda rodada o Atlético pontuava, e geralmente ganhando, e o Santos conseguiu acompanhar, até que eles foram a São Januário, e o Vasco se salvou do rebaixamento ganhando deles, e o Eurico Miranda falou antes do jogo que o Santos seria o campeão brasileiro, né? O Eurico falou antes do jogo Atlético Paranaense e Vasco, ele falou que o Santos seria campeão brasileiro. Então ele foi ganhando o Atlético Paranaense e depois colocou um time praticamente de juniores, um time misto, com um patrocínio de uma emissora de TV, coisa que não podia, porque a Rede Globo era detentora. O Vasco entrou com o canal Sony como patrocínio, e não era permitido pelo regulamento da Globo. Sim, Sony Entertainment. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Na João Avelange com o SBT, e ele fez de propósito também o canal Sony, porque o jogo seria transmitido pela Globo, porque era o jogo do título do Campeonato Brasileiro, e demandou um time misto a campo, mas aquela equipe do Santos merecia aquele título, e foi muito bom ter 2 títulos nacionais com uma mesma geração, né? Às vezes a gente aproveita pouco algumas nossas gerações. Por exemplo, a geração do Neymar e do Ganso não foi campeã brasileira, né? Ganhou diversos outros títulos, mas o Brasileirão não ganhou. Então foi legal que a gente conseguiu ganhar 2 títulos com uma mesma geração. E foi o primeiro título da nossa... Foi o primeiro título e único na era dos pontos corridos, né? E a gente venceu o último título antes da era dos pontos corridos em 2002. Isso. Vanderlei, você tinha falado do VAR, né? Imagine o VAR em 2004. Santos eu acho que ia ser rebaixado. Não seria campeão. Se tivesse VAR, a gente ia ser rebaixado, cara. Eu fiz uma entrevista com o Galo, né? Ele era auxiliar técnico do Luxemburgo em 2004. E quando o Santos perdeu o mando de campo, 10 partidas na Vila Belmiro, o Santos não podia mandar mais, não ia mais jogar na Vila. Chegou na metade do segundo turno ali, o Santos não poderia mais jogar na Vila Belmiro. Simples assim. E aí, mãe do Robinho sequestrada, e aquela coisa, e não sei o quê. Essa foi a última vez que o Santos foi campeão no primeiro turno do Campeonato Corrido, né? O Santos sempre bateu na trave. Isso. 2016 e 2019 o Santos chegou perto, mas... Isso. Vice-campeão no primeiro turno e aí não ganhou o título, né? Com o Palmeiras e depois com... Mas assim, o Galo disse o seguinte, que não tinha onde jogar. Aí todo mundo no interior queria que o Santos fosse jogar lá. Ribeirão Preto queria que o Santos fosse jogar, o Presidente Prudente e tal. Teve inclusive um jogo Santos e Fluminense, o Presidente Prudente também, que foi uma outra virada dessa aí, que o Santos estava perdendo, acho que de 2-0 e vira. É uma virada assim, e aí até goleia depois, mas é um jogo daqueles de assim, tipo aquele de 2002, que você tá bebendo desde as 10 da manhã
4 horas da tarde, a tua boca seca, tudo o nível de álcool, não pode fazer bafômetro que não tem mais nada. Você vai embora, você se desidrata tudo com tanto nervosismo, né? Eu lembro antes da decisão entre Vasco e Atlético Paranaense São Januário, o presidente do Atlético Paranaense que trocou farpas com o Eurico Miranda. E já picuinhas os dois, né? Sim. E eu acho que ele não... E eu acho que quando chegou esse jogo contra o Vasco lá, e a situação que acabou se tornando ali, o Santos ganhando do São Caetano ali, e tendo chances matemáticas de ser campeão, o cara acho que deve ter tomado um banho de água fria, né? Falou assim, cara, eu cutuquei esse doido desse Eurico aí durante o campeonato todo, agora eu tô lenhado com ele lá. E assim, o Eurico não permitiu a entrada de torcedores do Atlético Paranaense nessa partida. O pessoal foi até Rio de Janeiro. Na estrada, não foi, Fernanda? A polícia parou na estrada e não deixaram de entrar. Isso. Aí até o Eurico... Isso, aí um torcedor perguntou se eles iam perder a viagem, não veria o jogo. Aí o Eurico falou, Rio de Janeiro tem diversos pontos turísticos, vocês podem visitar vários deles. São Januário, não. E eles atuaram sem torcida, eles não entraram no estádio. Só para falar, o Eurico Miranda, uma discussão entre Eurico Miranda e o dirigente do Atlético Paranaense, eu não lembro quem era. Então, esses caras do Atlético Paranaense têm uma larga tradição de só fazerem presepada, né? Então eu imagino o que é um debate, um bate-boca entre essas figuras. A gente reclama dos nossos dirigentes aqui do Santos e tal, mas olha, a gente não passou por um Eurico Miranda, graças a Deus. A gente não passou por esses, para aquele pessoal que, que acabou com o Cruzeiro. Sim. Né? Os caras do Atlético Paranaense tinha aquele que do Corinthians, que o Corinthians caiu. Como é que chamou o presidente na época? Alberto do Alibe. Então, assim, a gente tem dirigente ruim, mas os outros times, olha, são campeões. Então, só ainda bem que nós não estamos ainda. Ainda bem. Só para fechar a entrevista do Galo.